A Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, através do Juiz Eleitoral e das promotorias da Terceira e Quarta Zona Eleitoral em Parnaíba, realizaram na tarde desta quarta-feira uma coletiva de imprensa para esclarecer as regras da propaganda política e dos crimes eleitorais. O foco foi a utilização de camisas com propaganda eleitoral de candidato no dia da votação, ou seja, no próximo domingo. Blusa não pode, de forma nenhuma, no dia da eleição. O único movimento, a única manifestação que é permitida por lei é a manifestação individual e silenciosa, com a utilização de adesivo na pessoa, bottom, e no máximo uma bandeira, mas não pode fazer barulho. A regra é clara com relação a isso, é manifestação silenciosa. Nossa preocupação é porque nós não queremos transformar o dia da eleição, que é um dia de paz e tranquilidade, num dia em que vamos ter que estar fazendo interferências na rua com a polícia para dispersar as pessoas, colocar as pessoas para casa ou convidá-la para ir para a delegacia porque cometeu um ilícito, né? De acordo com o juiz eleitoral da Quarta Zona, Max Paulo Soares de Alcântara, não é permitido que eleitores estejam usando camisas de candidato no dia do pleito, ainda que a vestimenta tenha sido adquirida no comércio ou manufaturada pelo próprio eleitor sem a participação de candidatos, partidos e coligações. Já o promotor eleitoral da Quarta Zona, Cristiano Farias Peixoto, acrescenta que a restrição não impede que o eleitor adquira por conta própria e use a camisa do candidato, desde que não seja na hora de votar. No dia da eleição, o eleitor não pode ir à sessão eleitoral vestindo a blusa do candidato. Se por um acaso ele teimar e for, mesmo assim, não vai ser permitido que ele vote. Ou seja, ele vai ter que ir ou em casa trocar de roupa ou procurar o banheiro, vestir a blusa pelo avesso, contanto que não dê para ver o rosto do candidato ou o nome do candidato naquela blusa. Então, assim, claro que ele vai poder votar, mas desde que ali na sessão ele não vai poder ficar com aquela blusa. Para averiguar a venda de blusas no comércio parnaibano, o promotor realizou uma fiscalização e chegou a apreender algumas unidades do material. Todavia, ele explica que o procedimento é apenas para apurar quem encomendou o produto. Eu e o doutor Fernando resolvemos fazer essa averiguação. Nós instauramos um procedimento no Ministério Público e viemos aqui nas lojas justamente saber se eles estavam vendendo, para quem estão vendendo, né? Se tem algum partido coligação ou candidato mandando fabricar, porque aí nesse caso específico, candidato, partido ou coligação que esteja encomendando, né, para vender e distribuir, isso aí é contra a legislação eleitoral. Então, a priori, nós viemos justamente nesses estabelecimentos comerciais para fazer essa investigação preliminar. A empresária que vendia camisas foi chamada para apresentar as notas fiscais ao MPE na próxima sexta-feira, com o intuito de comprovar a origem das mesmas. Vale ressaltar que a venda de camisas com caracterização de candidatos não é ilegal, desde que a encomenda e distribuição não parta dos próprios candidatos, de partidos ou de coligações que disputam as eleições deste ano. O promotor eleitoral da Terceira Zona, Fernando Soares de Oliveira Júnior, também acompanhou a inspeção. Ele alerta para o reforço da fiscalização, em virtude da proximidade das eleições. Nós decidimos fazer isso porque são 7 ou 8, né? A Polícia Federal contou, a agente da Polícia Federal, e nós teremos para fazer perícia, se houver necessidade, porque outras poderão ser apreendidas e nós teremos de descobrir se essa malharia que está fazendo com exclusividade ou tem outras malharias, isso através por isso o recolhimento dessas camisas. Agora, daqui para frente, é todo dia, toda hora, toda noite, é assim. Eu já disse, meu problema maior, eu gosto de lembrar os desavisados. São carro de som, solitário, fazendo propaganda de política. A partir de hoje nós vamos recolher mesmo, não tem mais perdão. Infelizmente, a lei é dura e nós, promotores, temos que ser duros como ela é. E durante a coletiva, o promotor lembrou sobre a eventual prática do transporte irregular de eleitores que estará sendo observada pelas autoridades. É proibido o transporte de eleitores no dia das eleições. A Justiça Eleitoral já teve o maior cuidado de colocar uma seção nos mais diversos lugares de Parnaíba, com a finalidade de facilitar
o eleitor sair da sua casa, se possível até caminhando até a sua sessão e voltar, ou vai no carro da sua família. Se nós encontrarmos veículos transportando eleitores e nós constatarmos que não se trata da família, esse carro vai ser apreendido, o condutor do veículo vai ser preso e nós vamos abrir um procedimento judicial eleitoral e vamos descobrir de quem é esse carro e se era um carro eleitoral, se ele estava trabalhando para algum candidato, ele pode prejudicar o próprio candidato dele. A juíza eleitoral da terceira zona, Maria do Perpétuo Socorro Ivani de Vasconcelos, também esteve presente. Na ocasião, promotores e magistrados alertaram que o eleitor poderá usar apenas bandeiras, broches e adesivos do candidato quando for votar. E por fim foi falado ainda sobre a chamada Lei Seca, que veda a comercialização de bebidas alcoólicas entre as 0 hora e 18 horas do domingo, dia da eleição. A Lei Seca, que é a proibição da venda de bebida alcoólica no dia da eleição, ela começa a valer na meia-noite do domingo, ou seja, do sábado e domingo, virou o relógio, isso, de 11h59 pode, 0 hora não pode, acabou. Acabou ali, fecha, parou a venda. Até às 18 horas a portaria saiu nesse sentido. Então, nesse horário, não pode haver venda de bebida alcoólica. Aos comerciantes locais, o que eu recomendo, tire a cerveja da geladeira. Guarde, estoque, tire completamente do seu comércio. Porque você vai ter, se quiser abrir, né, para vender outra coisa, pode abrir. Se quiser abrir, pode abrir, mas o cliente vai chegar e vai querer que você venda. Né? Se você não tiver, você não vai vender. Né? Então, quem quiser fechar as portas para evitar o problema, também fica à vontade, mas é uma decisão de cada um. Não recomendo, de forma nenhuma, que venda bebida alcoólica, porque é um problema para a ordem. Todo mundo sabe disso, que é um problema para a ordem. Não vamos, obviamente, quem estiver dentro de casa, no celular, fazendo lá dentro do celular, a lei não fala sobre isso. Bebida dentro de casa, aí não tem como controlar. Mas os bares, restaurantes, comércios, em geral, supermercado, mercearia, bodega, qualquer coisa, qualquer empreendimento que venda bebida alcoólica pode ser autuado no dia da eleição por conta dessa prática.